Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Esta manhã nós estamos iniciando aqui a EBD, juntamente aqui com a professora Jeanda e Laurindo. É um desafio para a gente que estamos esta manhã, mas vamos prosseguir em nome de Jesus. Convido o auxiliar Jefferson para estar orando no início desta EBD e também louvando ao Senhor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela tua palavra. Pai, nós podemos conhecê-lo através da tua santa palavra e que nós nessa manhã possamos conhecer-te mais, cada vez mais, no profundo, no oculto, no escondido, daquilo que o Senhor tem nos preparado, tem nos reservado através da tua santa doutrina, da tua santa palavra. Enche o nosso espírito nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Fala conosco nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. É uma grande satisfação, irmãos, estar nesta manhã para aprendermos da parte do Senhor. Peço que os ouvintes que vão estar acompanhando esta aula, que abra a sua Bíblia, pegue sua lição, acompanhe esta aula da sua casa e também intercedendo aqui por nós, pela vida
do ministério, pela vida do pastor da congregação, pela vida do nosso pastor presidente, enfim, pela convenção. Peço aos irmãos que nos compreenda este momento que estamos passando. Mas, porém, se ficarmos firmes nas promessas do Senhor, tudo isso vai passar e a gente vai cantar o hino da vitória. Já passo a oportunidade para a professora estar iniciando a sua aula. Glória a Deus, também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos começando as lições através das videoaulas, é uma coisa nova, mas que o Senhor tem nos proporcionado a oportunidade de estar aqui. Como o nosso irmão auxiliar Manuel falou, agradecer a Deus, agradecer ao ministério, agradecer ao pastor da igreja, a todos que estão aqui envolvidos, neste momento. E assim, nós vamos começar a nossa lição, é a lição 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. A verdade prática, pode colocar, diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A palavra do Senhor, a leitura bíblica em classe, ela está em 2 textos bíblicos. O primeiro se encontra em Efésios, capítulo 2, do 20 ao 22, e o outro está em Mateus 7, do 24 ao 27. Vamos estar fazendo a leitura para começarmos nossa aula. Em Efésios 2, o versículo 20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Querendo lembrar aos nossos irmãos que nós estamos na lição 8, as lições passadas está falando sobre a igreja eleita do Senhor, redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. E uma lição aprofunda a outra. E a lição anterior, nós falamos sobre a reconciliação, que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E dentro desse texto, nós queremos iniciar agora falando a introdução, que diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. E nesta lição, nós vamos estar estudando esses aspectos. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre um edifício espiritual. Como nós vamos estar falando agora sobre o santuário judeu, o santuário cristão,
são 4 subtópicos: a pedra angular e Cristo, a pedra principal. Mostrando que no Antigo Testamento Deus habitava em lugares erguidos por mãos de humanos, mas já no Novo ele habita em nós. Os crentes são comparados a esses edifícios espirituais, onde Cristo Jesus é a pedra principal. E esse edifício requer uma vida interior de espiritualidade profunda com Deus. Na aula passada estudamos sobre a reconciliação e que em Cristo foi derrubada a parede que estava no meio. E o exclusivismo e o extremismo dos judeus para com os gentios se desfez ali. E em Jesus fomos reconciliados com Deus, e os judeus e os gentios também foram reconciliados em Cristo, formando agora uma única família, que é a igreja do Senhor. E dentro dessa reconciliação, Cristo também aboliu as leis cerimoniais que existiam. Porque essas leis eram que causavam discórdia, eram essas leis que causavam inimizades entre os povos. Então, no templo judaico, após a morte de Cristo Jesus, porque ele veio para que se cumprisse toda a lei. Mas após a morte de Cristo, a sua ressurreição, que o véu se rasga de alto a baixo, o templo judaico perde a sua relevância, trazendo um novo conceito de santuário. Como Cristo, quando ele conversava ali com a mulher samaritana, ao qual a mulher samaritana ela perguntava: onde é que nós devemos adorar? Porque os judeus dizem que é no templo em Jerusalém, mas nós acreditamos que é no monte. E Jesus disse: haverá o tempo onde os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Está no livro de João, capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Então, meus irmãos, nós agora vamos entrar no primeiro subtópico, que fala sobre o santuário judeu. Aqui, na nossa lição, diz que o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo, que, como eu falei, o que acontecia era que, porque tinha as leis cerimoniais, as leis morais, as leis civis, o que é que acontecia? Muitas dessas leis traziam esse exclusivismo, e os judeus eles se sentiam melhores. É tanto que na divisão do templo existia o pátio, o átrio, existia o lugar santo e o santo dos santos. E os gentios, eles não tinham a possibilidade de entrar no santuário. Eles eram excluídos. E por causa disso, se algum desses gentios tentasse adentrar, já haveria uma sentença de morte para eles, porque o lugar não era para que eles estivessem ali. E por causa disso havia muita inimizade entre os povos. E Jesus veio para tirar, para abolir essas leis cerimoniais. A proibição desses estrangeiros de acessar o templo era um motivo da inimizade entre os judeus e os gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Jesus aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, que é a igreja do Senhor. Assim, o templo judaico, como eu falei, perdeu a sua relevância, trazendo um novo conceito. Quando nós estávamos falando sobre a mulher samaritana, que ela pergunta ao Senhor, o Senhor Jesus, ele já vai dizendo: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Senhor, ele nos dá salvação, mas os adoradores o Senhor procura. É uma coisa interessante que nós podemos trazer para a lição, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós somos edificados sobre esse fundamento, sobre essa doutrina dos apóstolos. Quero agora entrar no segundo subtópico, que fala sobre o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito.
O ensino apostólico lembra Salomão, quando ele reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Quando estávamos estudando, nós começamos a entender que o próprio Salomão, como também o nosso irmão Estevão, eles começam a dizer, a verbalizar que Deus não poderia conter dentro de um templo feito por mãos de homens. Deus é grande, Deus é poderoso, mas em tudo o Senhor, ele habita dentro de nós e ele nos chama de pedras vivas. Em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É um questionamento que o Senhor faz, porque os judeus em muitas vezes praticavam erros ou pecados, e ali naquele momento Paulo exortando, ele começa a questionar e dizer: vocês não sabem que são templo do Espírito Santo, que o vosso corpo é templo desse Espírito proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? E em 2 Coríntios 6,16 diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui nós queremos trazer a importância que nós temos de entender que o Espírito Santo, ele habita em nós. Para onde eu for, o Espírito Santo, ele vai. Se eu for à casa de alguém, o Espírito Santo, ele me acompanha. E se nós invocarmos o nome do Senhor ali naquele lugar, uma manifestação do poder de Deus através da minha vida, através da sua vida. E o Senhor, aqui para finalizar esse segundo subtópico, o Senhor nos chama de pedras vivas em um edifício espiritual. Quando o Senhor fala que nós somos edifício, ou que estamos em construção, é dizer que é algo que é progressivo, está sendo construído, ainda não está perfeito, mas estamos crescendo, estamos melhorando. E quando nós percebemos que o Espírito Santo habita em nós, há uma mudança em nosso ser, em nosso viver, porque o próprio, em 2 Coríntios, ele diz: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Com grande honra é entender e saber que o Espírito Santo habita em nós. Agora nós vamos estar entrando no terceiro subtópico, que é falando sobre a pedra angular. Vou estar passando a oportunidade para o nosso irmão auxiliar Manuel, para ele falar sobre essa parte. Amém. Aleluia. Vamos entrar nessa parte, do ponto 3 aqui, que diz: a pedra angular. Muito se questiona sobre esta pedra angular. Em seminários a gente tem grandes discussões sobre esta pedra angular. Porém, não se trata deste assunto agora. Não vamos aqui trazer embates teológicos sobre esta pedra. Porém, Deus nos deu uma revelação sobre esta pedra. E essa revelação a gente vai passar para os irmãos. Gostaria que a professora lesse Atos capítulo 4 e o versículo 11, para nós entrar nesse tema. Atos capítulo 4. Também peço que os irmãos que estão em casa nos acompanhando, que também abra a sua Bíblia no livro de Atos capítulo 4 e o versículo 11. A palavra de Deus diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Quando a gente entra em determinado assunto, a gente se questiona, porque a gente sempre vê falar sobre pedra angular. Muitas mensagens, pregações, porém não pesquisamos realmente o significado desta pedra. Como os irmãos
sabe, é uma pedra de bastante relevância, de bastante importância para uma grande construção. Meu professor de seminário, o pastor Severino Pedro da Silva, o qual hoje dorme no Senhor, quando ele estava dando uma explicação sobre esta pedra, a gente ficou maravilhado com a revelação que Deus deu para ele. E quando eu me deparei com aquela revelação, e ele narrando para nós como era essa construção, porque para quem não sabe, esta construção ainda hoje existe em Jerusalém. Hoje tem uma escavação em Jerusalém. Quem tiver o privilégio de visitar, vai ver que quando chegar em Jerusalém, que pegar um guia e pedir para ele levar ali aos muros das Lamentações, vai ver que grande arquitetura foi feita ali. Quando o guia vai nos levando, apresentando aquela construção magnífica, vai ver que vamos nos deparar com o muro das Lamentações em cima, porém nós vamos passar por baixo do alicerce, e olhando por baixo do alicerce, você vai ver que tem grandes construções gigantescas de arcos, são milhares, centenas de arcos, construções enormes. Porém, essas construções foi necessária por quê? Porque o templo de Salomão foi feito em cima do Monte Moriá. E o Monte Moriá, ele era de inclinação, ele não era um monte reto. E havia uma necessidade de fazer toda a estrutura, esses arcos. Observe, quando deparamos com esses arcos, era a sustentação para a base daquela plataforma que iam colocar em cima. Observe que quando você lê no texto sobre a antiga arquitetura da construção, era muito comum fazer esses arcos de sustentações. Colocava-se pedra sobre pedra, de um lado a outro, até formar o arco. Ao formar o arco, esse arco precisava de uma única pedra, que essa pedra é chamada pedra angular. O que é essa pedra angular? Ela é uma pedra diferenciada das outras. As outras pedras necessariam de uma argamassa para ir colocando uma após outra até formar o arco. Mas para fechar esse arco, tinha que ter essa pedra. Essa pedra, ela colocada sob pressão. Era uma medida exata, sob pressão para sustentar o arco. E logo após esse arco sendo pronto, estando aquela pedra angular em cima, ela sustentaria todo o peso, tanto das laterais como da parte de cima. Por quê? Porque em cima vinha outras pedras para fazer a laje de pedra. Para o quê? Para que se nivelasse aquele terreno. Construtor como eu sou, entendo-se que toda construção precisa de ser nivelada. Porém, o Monte Moriá, como foi dito, ele era inclinado, ele era um pico. E por ele ser um pico, não tinha como fazer um templo sobre aquele pico. Porém, tinha que fazer esta base. Observe, irmão, que Cristo, ele hoje é a pedra angular que suporta todo o peso, tanto das laterais, que é a pressão, como de cima, que é o peso. O que eu quero dizer para os irmãos é que Cristo é a nossa base em tudo. Não se preocupe, Cristo suporta todo o peso que está sobre a sua vida. Amém? Só isso. Amém. Glória a Deus. E assim, como o irmão está falando, eu queria ler aqui primeiro o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, querendo explicar aqui que quando Jesus está ali conversando com Pedro, ele diz assim, em Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querendo apenas aqui trazer para os irmãos uma explicação que quando Jesus diz isso, ele está falando dele mesmo, que ele vai ser essa pedra. Aleluia. Vai ser a pedra ao qual se edificará a sua igreja, como ele disse a Pedro. E Pedro, consciente disso, ele fala: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, na qual foi posta por cabeça de esquina, remontando uma profecia messiânica que está no livro de Salmos, capítulo Salmos 118, Salmos não tem capítulo, é Salmos 118, o verso 22. A palavra do Senhor diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Cristo é a rocha, cabeça de esquina, onde o edifício deve ser construído e bem ajustado. Quando a gente estamos falando no tópico 4, no subtópico 4 desse primeiro tópico, diz que a identificação de Cristo como pedra angular, como o nosso auxiliar, nosso irmão Manuel já falou, ele remonta a essa profecia, dizendo que Jesus é a cabeça de esquina. Ele próprio afirmou no livro de Marcos, capítulo 12, deixar aqui agora é Pedro falando. Pedro, ele afirmando, no livro de Marcos, capítulo 12, verso 10, ele diz: cheio do Espírito Santo, Marcos, capítulo 12, versículo 10. Ainda não leste esta escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Também no livro de Atos, capítulo 4, que foi o que nós lemos no começo, 4, verso 11, diz: ele, Pedro, cheio do Espírito Santo, perante o Sinédrio, ele, Jesus, ele dizendo Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Aleluia, glória a Jesus. E finalizando, ele diz: portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, ele traz um exemplo bem nítido para nós, e nós sempre, muitas vezes, estamos ministrando palavras sobre esse texto, que está em Mateus 7:24, que fala sobre os dois alicerces, né? A diferença de um para o outro, um que edifica a sua casa na areia e outro que edifica a sua casa sobre a rocha. E o Senhor ainda diz: um eu tenho por prudente e um eu tenho por insensato. E o Senhor afirma que aquele que é prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra que é o Senhor, é aquele que é prudente. E o que é que esse prudente faz de diferente do insensato? Ele ouve a palavra e não apenas ouve, ele a pratica. Então a grande diferença do que vai acontecer é em quem nós estamos firmando, né, a nossa casa espiritual. Tem uma rocha que é a principal, cabeça de esquina, pedra angular, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre ela que nós devemos nos firmar e ouvir a sua palavra, o que ele deixou de fundamento através dos apóstolos e dos profetas, para que possamos ter uma vida respaldada por Cristo e ajudada por Ele, protegida por Ele, porque os rios vão correr, as chuvas vão descer, o vento vai assoprar, mas a grande diferença, né, vai combater contra as duas casas, e a grande diferença vai ser que a que está firmada na rocha, ela vai permanecer de pé, amém? Então, a síntese desse segundo tópico, desse primeiro tópico, em Cristo um novo conceito de santuário é construído.
Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Lembrando, como o nosso auxiliar falou, que Cristo, ele é a pedra fundamental. E nós, como as pedras vivas, estamos ali bem ajustados a ele, né? Para o quê, irmã Jane? Para o crescimento, porque nós estamos crescendo e nessa construção vai se agregando outras pedras. E enquanto vai se agregando outras pedras vivas, o Senhor vai lapidando, porque todas têm que passar pelo prumo e ficar como Jesus. Está ali, alicerçados nele. Interessante que nas construções antigas havia todas elas, essa pedra angular. Era sobre ela que tudo era construído. Hoje em dia não, as construções têm ferro, tem cimento, tem sapata e tantas outras coisas que vão sendo colocadas para que possa firmar essa pedra. Mas outrora, no passado, não tinha, era sobre essa pedra, a pedra de esquina, ao qual era colocada, essa pedra principal, ao qual era colocado todo a estrutura da casa, era colocada sobre ela. Amém? Nós vamos estar entrando no segundo subtópico. Nós colocamos ali o slide. Nós colocamos. Vai passar o slide, tá bom. E agora, então, nós vamos entrar aqui. E tem um detalhe, irmão, que ela abordou. Essa estrutura já tem mais de 2000 anos e ela ainda existe até hoje. Para você ver como a importância desta pedra. Se alguém tiver o privilégio de ir lá hoje, você ainda vai ver essa estrutura montada. Até hoje ela suporta toda a pressão. Mais de 2000 anos, esta estrutura ainda está de pé. Para você ver a importância desta pedra. O que eu quero dizer é que Cristo, ele é a nossa base de tudo. Toda pressão, Cristo suportou por nós. Amém? Glória a Deus. No segundo subtópico, vamos falar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Tem 3 subtópicos. O primeiro é o conceito dos apóstolos, o segundo é a doutrina dos apóstolos e o terceiro, o testemunho dos profetas. Antes de adentrar nesse segundo tópico, eu quero apenas estar aqui refletindo com os irmãos a respeito de sermos edificados sobre esse fundamento, mas trazer aqui apenas algumas considerações em relação ao refletir, que é um dos exercícios que nós fazemos no final de todas as aulas. Mas eu já quero agora fazer duas primeiras perguntas, porque até então está falando sobre esse primeiro tópico ao qual nós estudamos, que é esse edifício espiritual. A primeira pergunta é: ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez, né? Então, para reconciliar esses ambos os povos, que eram tanto judeus quanto gentios, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfazendo assim a inimizade que existia entre eles e formando uma nova humanidade, que é a igreja. A igreja é formada de gentios e, se quiser, os judeus. Judeus e gentios formam essa igreja em Cristo Jesus. A necessidade é de se arrepender e de crer que ele morreu, que ele ressuscitou e que nós estamos nele. A base da nossa vida hoje, da estrutura da igreja, é Jesus Cristo. E a segunda pergunta é: o que é a identificação de Cristo como pedra angular remonta? Aí está lá na nossa lição,
que diz que Cristo, como pedra angular, remonta à profecia messiânica, que foi a que eu citei, que está em Salmos 118, verso 22, né, que diz que ele é a pedra rejeitada, foi rejeitada, mas ele tornou-se cabeça de esquina, detentor de todo o poder, para a glória de Deus. Entrando no segundo subtópico, os fundamentos, apóstolos e profetas. Primeiro subtópico do tópico 2 diz: o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Tanto nos evangelhos de Marcos, como de Mateus, como de Lucas, eles usam esse termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Os apóstolos foi confiado a eles o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. O nosso fundamento é a palavra do Senhor. Querendo dizer, meus irmãos, que quando diz que ele é o mensageiro, que ele é o enviado pelo Senhor, o Senhor ele fez uma escolha de 12. Lembrando que esses 12 que se intitulam apóstolos pelo Senhor, eles foram aqueles que viram nascer o ministério de Cristo, andaram e viram todo o que o Senhor ele fez, né, através do seu ministério. Eles participaram e viram a crucificação do Senhor, a morte dele, o sepultamento, e logo após viram também a ressurreição do Senhor. Esses apóstolos comissionados, eles participaram da trajetória de vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo que Judas, ele sai e depois há uma escolha de mais um. E dentre os escolhidos, dos que foram escolhidos, eles disseram o quê? Que tinha que ser um que ele também tivesse participado de toda a trajetória. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. E foi escolhido um chamado Matias, que tinha o sobrenome de justo. E ele foi escolhido para estar ali. O Senhor, em toda essa condicionalidade de que esses apóstolos, eles participassem de toda a sua trajetória, é porque o Senhor ensinou, o Senhor mostrou, o Senhor revelou, o Senhor conversou, o Senhor ordenou, o Senhor foi moldando eles da forma como Ele queria, para que eles tivessem a convicção, quando recebessem no dia do Pentecoste, né, o Espírito Santo da promessa, e eles fossem selados por esse Espírito Santo para fazer a obra do Senhor, eles soubessem o que eles estariam trazendo para a igreja, porque o Evangelho de Cristo foi, né, o Senhor deixou como ordenança que fosse falado por todo mundo, e não poderia ser pessoas sem base, sem ter conhecimento de quem era essa palavra, quem é essa base? Era Jesus? E como é que alguém, sem saber quem era ele, sem ter convivido com ele, poderia falar dele? Então o Senhor separou para si eles, procurando, estudando para saber se o nosso irmão Paulo, o apóstolo,
porque o Senhor o chamou especificamente, conversou com ele e o chamou e o separou. E disse que era um homem que ele desejava para fazer esse ministério. Disse que era uma pedra preciosa, né? E assim, o Espírito Santo e Jesus Cristo, ao escolher, eu procurei em livros, procurei através de sites para saber se Paulo, por ele ter vivido na época, ele conviveu, se ele viu, se ele passou, e não encontrei. Mas, independente, o Senhor o escolheu para apóstolo. Querendo deixar aqui bem claro que a escolha dos apóstolos foi única, foram 12 e Paulo. Nenhuma mais. Porque até então, muitas vezes a gente queremos então enfatizar que os apóstolos foram escolha do Senhor, e no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles falam que o Senhor escolheu eles 12, e eles foram testemunhas oculares do que Jesus fez, né? Então, Deus escolhe eles, e depois selam com o Espírito Santo, e através agora do seu ministério, há um fundamento. O fundamento é baseado dos apóstolos, por quê? Porque eles conheciam quem era Jesus, e que Jesus era a palavra, era o Filho de Deus que habitou entre nós. E eles eram homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus, alinhados com aquilo que o Senhor desejava. Então foram cheios do Espírito Santo, e a palavra que eles falavam eram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, ela cresce com simplicidade, meus irmãos. A base da igreja é o quê? Palavra e oração. Muitas vezes tem outras linhas que buscam tipos de entretenimento, mas tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa vem por causa do entretenimento, então vai ter que entrar ela só em entretenimento, porque se der palavra e oração, ela não vai querer estar, porque ela veio por causa do entretenimento. A igreja vai crescer saudável, a igreja vai ser modelo. O modelo de igreja é o modelo primitivo, ao qual os próprios apóstolos eles já deixaram como fundamento na palavra do Senhor. E isso tem que acontecer, tem que ser frequente. O que é que precisamos? Oração e a palavra do Senhor. Coloquei aqui o que o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, ele menciona. E ele diz, ele ratifica que a Bíblia é um cânon fechado. A doutrina que está descrita na palavra de Deus foi revelada, como eu disse, a homens inspirados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. E esse cânon fechado não está aberto para novas revelações. Ele é fechado, aqui já está a revelação, aqui já está a doutrina, aqui já está o fundamento. Então não precisa de novas revelações ou acrescentar, não pode, por ser um cânon fechado, não pode nem acrescentar algo e nem remover algo daqui. O que está aqui está e vai permanecer, porque ela foi fundamentada nos apóstolos e no testemunho dos profetas, amém? Vamos estar passando para o segundo subtópico, que é a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, a palavra do Senhor diz: e perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha, simples, simples. Doutrina, palavra, comunhão, partir do pão e nas orações. A gente relembrando das lições passadas, falando sobre o que foi abolido, o que foi as leis cerimoniais, mas que permanece. Duas formas de cerimônia, que é a Santa Ceia do Senhor, né? Que nós sempre fazemos, e é essa que eu quero trazer aqui, porque nela está a comunhão.
Comunhão, partir do pão. Doutrina, que é a palavra, né? Aleluia. E também as orações, como eu já havia falado. Dizendo que esse é o fundamento. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de quem? De Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de ter colocado ela no alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado, que é o que eu acabei de falar, falei anteriormente, porque até então eu estava falando sobre o conceito dos apóstolos e logo após falei sobre a doutrina, dizendo que como essa pedra angular já foi colocada, não pode ser mudada. Ela é o fundamento, se retira, não tem como retirar, porque senão vai desestruturar toda a casa. Jesus é o fundamento, já foi colocado, não pode remover, não pode acrescentar, não pode tirar, não pode violar. E acerca disso Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia pentecostal, do estudo pentecostal, ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme termos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Houve uma revelação, tem que estar pautada na palavra do Senhor. Não pode ser algo novo. Porque, como eu falei, cânon fechado não pode ser violado, não pode ser mudado, não pode ser anulado. Um testemunho de alguém não pode anular aquilo que já foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, né? E também não pode haver uma profecia posterior que venha anular ou revogar alguma coisa do que está escrito na palavra do Senhor. É fechado, não pode haver mudança. Amém? Querendo deixar que essa doutrina não era deles, não era os apóstolos, mas era através deles, porque eles conheciam a Cristo. Eles perseveravam na doutrina, como disse, e ainda em 2 Timóteo 4:2 diz que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Para quê? Vai ministrar esta palavra para redarguir, repreender e exortar com longanimidade. Essa palavra ensinada, ela é alimento para a igreja de hoje. O alimento, a base, é essa palavra aqui. Quer se encher de Deus? Leia a palavra. Quer conhecer o Espírito Santo? Leia a palavra. Quer ser um edifício, santuário, morada de Deus? É através da palavra. Tudo já está aqui revelado. Não adianta tentar correr para a direita ou para a esquerda, porque não vai adiantar. É cânon fechado. É o que está aqui revelado. Viva essa palavra. Seu alicerce é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Passando para o terceiro subtópico desse segundo tópico, o testemunho dos profetas. A palavra grega, profetes, significa proclamador e intérprete de revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, os apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mas mediante Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Vamos ler aqui no livro de Efésios, que é o livro que nós estamos estudando, o seu capítulo 3, do 4 ao 6, versículo 4 ao 6, que diz: a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação de seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. É do 4 ao 6. Perdão. Diz: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos
e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Nós temos que relembrar que os gentios não eram participantes. Né? Os profetas, outrora, eles havia as promessas messiânicas, mas não tão focadas nos gentios. Lá em Abraão, quando o Senhor faz a promessa, ele diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Né? Mas aí se passa o tempo, os gentios têm todos os mandamentos, as ordenanças, o tabernáculo, e eles vão vivendo a verdade ao qual era externada para eles. Eles agora, existe esse exclusivismo da parte deles, e o Senhor Jesus vem para tirar. E aqui quando Paulo, ele afirma, ele não está dizendo de profetas que existiam outrora, mas ele fala de profetas da sua época. A palavra revelada a esses profetas. Através de quê, irmã Jane? Através do dom de profecia. O dom de profecia era manifesto a esses apóstolos e profetas. E os profetas falavam. E dentro deles, eles diziam, os gentios são sim agora co-herdeiros. São co-herdeiros porque o Senhor o quis fazer desta forma. Amém? Então, para finalizar, dizendo que eles eram os que falavam inspirados pelo Espírito Santo, perfazendo assim o alicerce da igreja de Cristo. Não precisamos de nada novo. O testemunho dos profetas e dos apóstolos é o fundamento da igreja. Inspirados por quem? Espírito Santo, através de quê? Dom de profecia. É tão interessante que a palavra do Senhor, ele diz, 1 Coríntios 14:1, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Dentre todos os dons, procure com zelo o de profetizar. O pastor Paulo Betti, ele é um comentarista da nossa revista, ele afirma, né, que no livro de Coríntios, de 1 Coríntios, está evidenciada no versículo 3 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, as funções da profecia para a igreja, que é edificação, exortação e consolação. As três funções da profecia. E por que precisa haver profecia na igreja? Porque haverá edificação, exortação e consolidação. Então, trazendo assim a memória a esses profetas, né, dizendo que a profecia nunca vai ser produzida pela vontade do homem. Nunca é pela vontade do homem, sempre é de Deus para a sua igreja. E ele vai escolher quem ele vai se utilizar para trazer a profecia para a igreja. Amém? Então, quando profetizar, saiba que é da parte de Deus para edificação, para exortação ou para consolação da igreja. O segundo tópico finaliza com a síntese dizendo: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo, e o seu fundamento é a doutrina, o ensinamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Deixa eu voltar aqui rapidinho. É isso mesmo. Nesse sentido, o edifício espiritual foi erguido na igreja no Novo Testamento. Cristo é a pedra basilar, os ensinamentos é dos apóstolos e o testemunho é dos profetas. Finalizando o nosso segundo tópico, entrando agora no terceiro tópico que fala edificados para a morada de Deus. Que maravilha, né? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele está nos ensinando neste dia quão importante é a escola bíblica dominical, né? Que possamos continuar trabalhando para o serviço do Senhor. No terceiro subtópico, o primeiro subtópico do terceiro tópico diz edifício bem ajustado. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes.
Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a quem? A Cristo. Tudo aqui tem que ser bem ajustado a Cristo. Eu sou semelhança de Cristo, eu transpareço, a igreja transparece quem? Cristo. Cristo, ele é de qualquer jeito, faz de qualquer forma? Não. Então nós temos que ser balizados em Cristo. Temos que transparecer ele, temos que parecer com ele. Como é que nós vamos parecer com ele? Quando nós nos dedicamos a conhecê-lo, né? Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Oi, glória a Deus. 1 Pedro 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. E o versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Em nossa ignorância. E agora, com a mudança, só quem pode mudar é o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, para ele mudar, você tem que desejar a mudança. O Espírito Santo, ele não é mal educado. Ele não vai e vai fazendo, desfazendo, tirando. Ele deixa você entrar no seu quarto, no secreto, orar, falar com ele, pedir a ele. E ele vai trazendo a transformação necessária que você precisa. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Quando muitas vezes nós percebemos que em Cristo nós somos selados pelo Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Mas quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós nos desenvolvemos em Cristo, quanto mais nós vamos fazendo as obras como o Senhor faria, quanto mais nós nos colocamos para amar e nos aproximamos do Senhor, Ele diz: aí agora é minha casa, agora eu vou fazer morada. E a gente sente a presença é diferente, porque muda. Nós mudamos, né? A vontade de Deus é que venhamos crescer. Agora, crescer de que forma? Saudáveis, bem alimentados, nos tornando um templo santo para Ele fazer morada. Que possamos amadurecer e receber um alimento sólido, porque muitas vezes queremos só receber o leitinho, leite. E o Senhor disse: você já passou dessa época, meu filho. Você já passou dessa época, minha filha. Agora o alimento tem que ser sólido. Tem que haver uma mudança, né? Agora, porque muitas vezes nós passamos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se for para parar, eu e você, uma reflexão agora. Se nós fôssemos parar para pensar quanto tempo nós estamos em Cristo, e muitas vezes ainda a gente se pega fazendo coisas e dizendo: meu Deus, por que eu fiz? Quanto mais próximo de Cristo, mais parecido com Cristo, mais bem ajustado você vai se tornando. E a mudança é necessária. Nós vivemos em uma construção. Nós estamos também em um estado de santificação. A palavra do Senhor diz que nós somos santos, mas esse santo que a palavra do Senhor diz não é que não temos pecado. É santo porque somos separados do quê? Do pecado, do mundo, de tudo que o mundo vem nos oferecer. Nós somos separados, nós não desejamos, nós não queremos, né? Estar no mundo. Então nós somos em Cristo um corpo bem ajustado, né? Como diz o hino, totalmente ligados, unidos, crescendo em quê? Em amor. Fazendo parte de quê? De uma família. Nós somos uma família. Sem o quê? Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando quem? A glória do Senhor.
uma família vivendo o compromisso de quê? Do grande amor de Cristo. E eu preciso. Eu preciso de ti, eu preciso de ti. Né? Assim, quando diz que nós temos um pai, nós temos que entender que nós recebemos irmãos. Porque diz que todos somos irmãos. Aí só queremos o pai? Não, tem que querer os irmãos também. E amar os irmãos também. Aleluia. Porque só assim seremos bem ajustados. Porque Cristo é a pedra principal. Os apóstolos estão ali, fincados como fundamento. E nós já estamos aqui, ó, crescendo, até nos tornar algo perfeito para o Senhor. O segundo subtópico diz que somos templo santo no Senhor. A palavra aqui usada, como eu falei, é naon, que significa recinto interior, ou lugar santíssimo. Aí nós relembramos de quê? Do tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus tinha o quê? 3 partes. Que também prefigura, né? A trindade, a tríade. Pai, Filho, Espírito Santo, eu, você, corpo, alma e espírito. E tantas outras coisas que podemos comparar, né? Como tríade. Mas aqui eu quero dizer que é o recinto interior. Outrora, só poderia adentrar nesse lugar santíssimo, no Santo dos Santos, o sacerdote, uma vez por ano. Mas aí Jesus vem, morre na cruz do Calvário, ressuscita, rasga-se o véu, tira-se a parede. Nós agora somos co-herdeiro. E o mais lindo de tudo, nesse plano interior, que agora sou eu, o Senhor olha e diz, você tem livre acesso para entrar no Santo dos Santos. Agora, para você adentrar no Santo dos Santos, você vai ter que passar por todo o trajeto do tabernáculo. Você tem que entrar pelas portas. Você tem que oferecer sacrifício de louvor. Tem que pedir perdão pelos seus pecados. Vai ter que se lavar na pia expiatória. Vai ter que entregar o incenso da adoração. Aleluia. Glória a Jesus. Participar da comunhão, do pão da preposição. E depois de você passar por tudo isso, tudo é uma trajetória. Por isso que diz que é um edifício em construção. Você não vai sair daqui da porta direto para o Santo dos Santos. Não, tudo isso é um trajeto. E nesse trajeto Deus vai tirando, vai mostrando, vai dizendo o que não é perfeito, o que não está se agradando. E você vai indo até chegar no Santo dos Santos. Agora você chegando no Santo dos Santos, diz que é o lugar onde Deus está. Maravilha do céu, glória a Deus. E assim diz que esse lugar é o lugar secreto. Aleluia. Glória a Jesus. Lugar secreto. E ali, neste lugar, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A nossa vontade, muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas quando estamos em Deus, aleluia, diz que a vontade dele é tão perfeita, é tão boa, é tão agradável, que nós mesmos temos o prazer de fazer conforme a vontade de Deus. Lembrando que o Espírito Santo está em nós, está produzindo em nós o quê? Se ele é o Espírito Santo, ele está produzindo o que em nós? Santidade. Aleluia, glória a Jesus. Então, o que é que eu posso trazer como reflexão neste tópico para nós? Que nós sejamos separados do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade, como resultado desfruta da comunhão divina. O crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Mas o que é que eu quero trazer como reflexão nesta manhã para nós? Neste dia para nós? Como é que está sendo as suas ações? E é você que vai perceber o que está sendo produzido. Porque se é o Espírito Santo que habita em mim, então eu estou produzindo santidade. Na minha maneira de pensar, o Espírito Santo está no controle. Maneira de falar, maneira de se comportar, maneira de se vestir, né? Então que possamos crescer.
É tempo de crescer, como eu falei, não é tempo de leite, é tempo de comida sólida. A santidade é essencial à igreja. E a palavra em Hebreus 12:14 diz: sem santificação, ninguém verá a Deus. E a santificação, ela perpassa sobre essas condicionalidades. E esse fruto, eu começo a transmitir ou a transparecer. Eu transpareço essa santidade nessas formas. Sou uma árvore e eu dou frutos. Então, forma de pensar, forma de falar, de se comportar, de se vestir, ela vai fazer transparecer quem você é. Então, que nesse dia você possa parar e meditar e pensar. Finalizando com a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação pertencente e de comunhão íntima, permanente, e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes. A igreja é formada por judeus e por gentios, sendo que Jesus é a pedra angular e que não pode ser substituída. Finalizando, morada de Deus no Espírito. Então precisamos guardar a sua palavra, né? Eu quero aqui deixar que dentro dessa palavra, morada do Altíssimo, dizer que Deus, ele mora em nós e que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, porque Salomão já tinha dito, o nosso irmão Estevão também já tinha dito, e que ele habita em nós. Mas o templo em si é tão importante, Deus não tira o valor do templo. Ele só quer dizer que o templo, ele tem uma funcionalidade. É o lugar aonde nós viemos para adorar ao nome do Senhor. É neste lugar que o próprio Salomão diz: se houvesse uma doença, se houvesse uma guerra, se houvesse um pecado, se acontecesse da lavoura, começasse a se acabar por causa dos pecados, se alguém entrasse neste lugar e clamasse, invocasse ao nome do Senhor, diz que Deus ouviria dos céus, traria a resposta e mudaria a situação. E é neste templo, é aqui. A Santa Ceia do Senhor diz que tem que ser em comunhão. E em comunhão é aqui, na casa do Senhor. Então aqui é lugar de adoração e lugar de comunhão com os nossos irmãos. Eu quero apenas sinalizar dizendo que o termo, qual é o significado de apóstolo, enviado ou mensageiro? Qual o significado de profeta? Proclamador e intérprete da revelação divina. E a última pergunta, segundo a lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. E aqui eu finalizo agradecendo a Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Importante, né, irmãos? Graças a Deus, aprendemos muito esta manhã. Peço que os que estão ouvindo, das suas casas, que tenham acompanhado. Essa lição foi de grande importância para nós esta manhã. O que eu aprendi esta manhã, irmãos, que Jesus, o evangelho que ele pregava era tão simples. Jesus, ele comparava a pequenas coisas. Olha o que é que ele falava: eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a pedra. Que evangelho poderoso, né, irmãos? É por esse motivo que esta manhã estamos aqui, irmão, expondo a palavra do Senhor para os ouvintes que estão aí nas suas casas. Que guarde essa palavra ao seu coração, irmãos. Jesus, ele veio simples, e na simplicidade ele deixou um grande legado, que isso é o que nos fortalece, irmão. Que simplicidade.
Eu fico maravilhado ao ouvir a professora Jeane Laurindo aqui expondo a palavra do Senhor. Porque quanto mais simples nós formos, irmão, mais Deus nos revela mais coisas. Não precisamos de muito arranjo, de muitos enfeites, não. Pregue só a palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra, irmão, que nos dá a direção correta. Por isso que estamos aqui, pregando a palavra. Vamos encerrar, irmãos, esta primeira parte, que na minha vontade tinha a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Pela minha vontade e a nossa vontade, que estamos aqui sentados, passamos o dia inteiro expondo essa palavra. Que coisa linda, né, irmãos? Que simplicidade de Jesus. Aleluia. Estou maravilhado, irmão, esta manhã, por essa aula. Mas antes de terminar, irmão, a gente vai, o auxiliar vai estar louvando mais um hino, em agradecimento ao Senhor. E também peço que o auxiliar ore pelo nosso ministério, irmãos, pelos nossos pastores, pela convenção, que é só a palavra, irmãos, que vai nos sustentar nesses dias. O auxiliar está com a oportunidade. Glória a Deus, maravilhosa é a palavra de Deus que nós fomos expostos nessa manhã. Vamos estar adorando ao Senhor com mais um louvor e logo em breve orando. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Deus, nós podemos perceber, aleluia, a manifestação e o movimento do Espírito através da exposição da Tua palavra em nosso meio. Deus, algo tão simples como o auxiliar falou conosco nesta manhã, porque a Tua palavra é simples para alcançar os pobres, os mansos de espírito. Nós fomos alcançados, meu Deus, pela Tua palavra, alcançados pela libertação, pela salvação. Nós somos gratos ao Senhor pela manifestação do poder da palavra de Deus, aleluia, manifestada através de Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal, onde nós somos enxertados, aleluia, construídos através dele. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Deus, eu quero apresentar ao Senhor o ministério, eu quero apresentar ao Senhor, meu Pai, cada homem, cada mulher de Deus, meu Deus, que se, aleluia, disponibilizou para fazer a tua obra, para pregar a tua palavra, para ser enviado como, aleluia, os apóstolos foram no início da igreja. Nós hoje somos missionários, homens e mulheres, que levamos, aleluia, a propagação da tua palavra. Meu Deus, que todos nós possamos ser livres, edificados, exortados, consolados, aleluia, pelo poder da tua palavra, da profecia que é a tua palavra, que veio de Deus. Meu Pai, exorta-nos, edifica-nos, admoesta-nos, meu Deus, que nós possamos ser todos, aleluia, bem edificados, bem consolidados na tua palavra, meu Deus, para sermos, aleluia, recebidos nos céus quando o Senhor vier. Para a glória do teu nome nós oramos, nós te agradecemos por essa manhã rica e maravilhosa na exposição da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém.